Eu sou a pastora Mônica Sampaio de Melo, da Base Missionária Sementeira Divinas Promessas. Hoje é dia 22 de agosto de 2020 e esta é a série devocional do meu livro Você Está Prestes a Sair do Deserto. Essa série devocional, eu falo alguns pontos que eu abordo no livro e desenvolvo aqui algo para você aplicar na tua vida e se interessar em adquirir esse livro para ler completamente como você pode transformar a sua vida e como você pode ajudar outras pessoas a transformarem a vida pela renovação do entendimento da vontade de Deus para nós, que é o que está dito por Paulo em Romanos 12, 2. A nossa jornada aqui na Terra é toda para nos transformarmos à luz da Palavra de Deus, para transformarmos a nossa vida de um deserto sem Deus ou com um Deus equivocado, um Deus incompleto, uma noção de Deus que não faz jus à integralidade desse Deus, da forma como ele se nos apresenta por meio de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, é o Verbo encarnado. Toda a Bíblia, ela fala sobre Jesus, porque Jesus é multiforme. Então, desde Gênesis vem falando de Jesus Cristo e é a palavra de Deus que é o caminho para nós chegarmos até Deus, né? Deus se revela por meio da palavra. E a palavra é Jesus. E ele enviou até mesmo a nós a palavra dele personificada num ser humano, encarnada na humanidade de Jesus, para que nós pudéssemos ver, né? Na verdade, as pessoas que viveram 2000 e poucos anos atrás viram a palavra se movendo, atuando. E hoje nós vivemos aquilo que o Senhor Jesus falou em João 20, né? Para Tomé, que o Tomé estava falando que se não visse, não creria, se não colocasse o dedo na ferida feita na cruz, ele não creria que aquele era o corpo ressuscitado de Jesus Cristo. E aí Jesus falou, felizes serão aqueles que crerem sem verem, né? Então, seja crente, foi isso que Jesus falou. Ser crente não é ser religioso ou pertencer à religião evangélica. Ser crente é crer em Deus, crer em Jesus Cristo, é andar pela fé, tá bom? Então, nesse livro, eu trato, no livro Você Está Prestes a Sair do Deserto, eu trato essa metáfora que todos nós passamos, né? A vida é um grande deserto, mas Deus se faz presente, perdão, em todos os momentos. E para aqueles que creem nele, para estes Deus tem experiências com Deus, experiências especiais. Experiências muito especiais, experiências sobrenaturais, experiências de intimidade com esse Deus Criador. E ele mostra isso na vida de Jacó, né? Jacó era um escolhido de Deus desde o ventre da mãe dele, da Raquel. Da Raquel não, desculpa, da Rebeca. E ele, desde o início, ele ainda não entendia o que era ser escolhido, porque existia uma tradição, tá? A tradição era que o primogênito recebesse toda a herança. E essa tradição ela não é em vão, né?
porque ela aponta para a primogenitude de Jesus Cristo, ele é o primogênito entre os mortos ressuscitados, né? E é o irmão mais velho, em quem toda a herança de Deus está depositada. Deus é o Pai, né? E é, que aquele que crê em Jesus Cristo e o recebe como seu Senhor se torna co-herdeiro do Pai, das riquezas do Pai Celestial, que é Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas criadas, nos céus, na terra. E só que tem uma caminhada para fazer, né? Você é escolhido, agora, só que você precisa desejar isso. E a história de Esaú e Jacó mostra exatamente que Esaú tinha nascido como o primeiro, seria legalmente o herdeiro. Porém, ele não valorizou a herança, não valorizou a primogenitura e trocou, vendeu, né? Se desfez da primogenitura no momento de necessidade. Ele não creu que a primogenitura lhe dava direitos, né? E de uma forma comum, natural, como qualquer pessoa comum faz, não valoriza aquilo que é incomum, não valoriza aquilo que é extraordinário. E perdeu. Mas Jacó, que não tinha nascido primogênito, já valorizava aquilo que o seu irmão ganhou de graça. Nasceu primeiro, né? Ele não fez esforço, mas Jacó fez. Jacó fez. E tem um episódio lá em Gênesis 32, que é conhecido como Maanaim, né? Maanaim, deixa eu ler aqui para você. Eu vou ler uma parte de um estudo em Cântico dos Cânticos, da Bíblia Plenitude, que é interessante. Olha só. A função pastoril de Jacó e a sua constante luta pela bênção de Deus e do ser humano são citadas como a norma bíblica para o povo de Deus. Ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, um manipulador congênito. Foi desconjuntado com ardil no âmago de seu ser, como ilustrado por seu mancar em Maanaim. Foi forçado a viver fora de sua terra sob a ameaça de um irmão irado. Retornou para sua terra depois de 20 anos com uma instituição familiar defeituosa. A Sulamita de Cântico dos Cânticos, ela ajuda a reescrever essa história, né? Defeituosa, né? Essa história familiar. E os próprios nomes das 12 tribos mostram a necessidade, o próprio significado, né? Dos nomes, mostram a necessidade de uma nova história familiar. E é a Sulamita que ajuda e reescreve essa história. Ela executa a dança memorial de Maanaim. E na Sulamita, a corrompida árvore familiar produz excelentes frutos, os melhores. As bênçãos da aliança que haviam sido distorcidas são redimidas. Então, quando chega aqui no capítulo 6 de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, no verso 13, tem um coro, né, falando: volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. Aí a Sulamita, que representa a esposa de Salomão, a noiva. Noiva e esposa na Bíblia soa muito parecido, porque
a noiva já é um comprometimento de casamento, já é desposada, né? Aí ela fala assim: por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Aí vem uma nota editorial que fala assim: é, esta seção lida com a tentativa de Salomão de reassegurar o amor errante da Sulamita. Seu ardente chamado volta, volta ocorre com um pano de fundo do afastamento do povo de Deus, um pano de fundo para o qual ele alude na sua referência à dança de Maanaim. Maanaim é o nome memorial de um grande acontecimento da história da aliança, Gênesis 32. Isso marcou a volta da família nacional para a terra. Aqui Jacó recebeu o seu novo nome, Israel, príncipe com Deus, o nome de Deus unido ao de Jacó. Maanaim engrandeceu a graça e a verdade ao contrastar a insignificância de Jacó quando partiu da terra com apenas um cajado, com o seu retorno grandemente frutífero em dois grupos, ou seja, o grupo da Lia, né, e o grupo da Raquel. Então, o Jacó teve o período dele de solidão, quando a gente vê lá em Gênesis. Gênesis, eu acho que é. Eu não me lembro qual é a parte de Gênesis, não. Quando ele vê ele sonha com a escada. Vocês lembram? Que ele sonha ele sonha com uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo. E aí ele tá sozinho nesse momento e ele não tem dinheiro e a única coisa que ele tem é um azeite. E azeite ali era tremendamente necessário. Gênesis 28, do verso 10 aí, até o verso 17. Não, até o verso 22, né? E ele pega, depois ele acorda e percebe que ali é um lugar que é a porta dos céus, a casa de Deus. Aí ele toma uma pedra, né? E entorna a pedra que ele havia deitado e entorna no topo o azeite que ele tinha, né? Então, a partir desse momento que Deus se mostrou para ele, né, em sonho, Deus começou a se revelar a ele, Jacó guardou algo no coração. Algo que depois, lá na frente, nesse capítulo 32, que fala da dança de Manaim, quando ele está voltando para a terra e passa pelo Val de Jaboque e faz a sua família passar, e ele fica e luta com um anjo a noite toda, pedindo a bênção da primogenitura. E então isso mostra o esforço, não é lutar com Deus de ficar confrontando Deus, não, afrontando Deus, não, mas de ser esforçado para receber a bênção. Não é um sacrifício, né? Porque Jesus já fez esse sacrifício. O único sacrifício nosso é o de louvor e é manter a nossa carne, nossa natureza humana subjugada pelo nosso espírito ressurreto. Para que nós possamos realmente nos esforçar para sair desse deserto com as bênçãos. Então, isso fala da garantia daquele que se esforça a estar com Deus, a querer ser abençoado por Deus, querer tomar posse dessas bênçãos, né? E para você ser abençoado, você precisa da presença do abençoador contigo, né? Então, o que isso me lembra? Que a palavra de Deus, ela nos garante um retorno grandemente frutífero.
quando nós nos esforçarmos para ficarmos na presença do abençoador, na presença. Então, eu queria falar com você sobre esse devocional de hoje, sobre esse livro que eu escrevi falando sobre o que é deserto, para você identificar o seu deserto, o motivo pelo qual você está nessa situação desértica. E muitas vezes nós estamos com a vida correta, mas Deus nos leva ao deserto, como levou o Senhor Jesus, para começar o ministério. E eu entendo muito isso, sabe? O Senhor Jesus, lá em Mateus 4, ele foi levado ao deserto para começar o seu ministério. E o ministério dele, ele foi batizado, o Espírito Santo repousou sobre ele, né? E o levou ao deserto, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites, quer dizer, ele se consagrou, se separou 40 dias. Deus, quando quer fazer algo na vida de alguém, transformar, usar, ele usa na Bíblia 40 dias, tá? Para que ele, a princípio, na primeira tentação, ele soubesse quem ele é na palavra. Porque nós só temos autoridade vinda de Deus por meio da sua palavra. E foi isso que Jesus Cristo provou e nos ensinou, ali nessa passagem de Mateus 4. Então, se você é crente, já é da igreja, já exerce um ministério, mas está num momento de solidão, é porque Deus quer que você se lembre que Ele continua trabalhando na tua vida e Ele quer te levar para um novo nível. Tá? Ele quer iniciar uma nova fase do seu ministério. Então, eu quero fazer uma oração por você, para que você esteja de coração aberto para receber as instruções de Deus. Você está prestes a sair do deserto. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco essas vidas que estão escutando esse devocional diante de Ti, meu Pai, como coloco a minha vida também. Meu Pai, eu sei que a Sua obra na nossa vida vai ser completada até o dia do Senhor. E aquele que começou a boa obra irá completá-la até o fim. Que nós estejamos aptos para receber as instruções para este tempo, nos desembaraçando daquilo que nos impede de nos movermos no Espírito de Deus, segundo as tuas ordens que hoje o Senhor nos dá. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que recursos chegarão nas mãos dessa pessoa, recursos financeiros, recursos de saúde, recursos materiais, de moradia, de transporte, se for necessário uma mudança geográfica. Senhor, recursos de instalações, recursos de pessoas, né? Rogando ao Senhor da Seara que envie obreiros para a Seara, em nome de Jesus, que essa pessoa e eu, oro por mim também, sejamos contemplados a partir de hoje com todos os recursos necessários para avançarmos e expandirmos para a glória de Deus nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Se você quiser ler o meu livro, que se chama Você está prestes a sair do deserto, adquira o seu exemplar no site da editora, é www.editoramultifoco.com.br. Multifoco tudo junto, tá? Editora Multifoco tudo junto.
E ali você busca o nome, pelo nome do livro, Você Está Prestes a Sair do Deserto, e vai encontrar. Se quiser compartilhar esse áudio, pode compartilhar. Se você está vendo pelo meu canal no YouTube, pode compartilhar o vídeo. E se você deseja fazer parte do grupo no Zap da Divinas Promessas, que é a base missionária que eu dirijo, manda um zap para mim, DDD 21 983223701, e eu te adicionarei. E se você ainda não conhece o meu canal no YouTube, vá lá, canal Mônica Sampaio de Melo, e você pode procurar na playlist deste meu livro, Você Está Prestes a Sair do Deserto, as outras mensagens que falam sobre o que eu falo no livro, lá no canal, no YouTube, canal Mônica Sampaio de Melo. Fique na paz.